Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro e eu falo aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, no centro de São Paulo. Você sabe que pode acompanhar o programa pela TV, internet, pelas principais redes, enfim. Eu todo dia estou falando isso, você já deve estar achando que eu estou exagerando, mas é que é preciso. E se você der um like lá, eu fico muito mais feliz então, porque com like, quem não gosta de um like, não é isso? Gente, conforme prometido, eu continuo conversando com o vice-presidente da Rural, Dr. Pedro de Camargo Neto, que é empresário, é pecuarista, e no primeiro programa nós falamos, nós não, ele falou sobre comércio internacional, a posição do Brasil nesse comércio. Agora o assunto é tão importante quanto, que é sanidade. O Brasil sofre inúmeras restrições porque duvidam da sanidade aqui do rebanho brasileiro, ou porque o Brasil não manda as informações que deveria mandar. Enfim, neste momento há uma comitiva brasileira na China e lá tem a peste suína africana clássica, a peste suína africana. Eu lembro-me de um evento muito interessante. Tinha um francês, eu achava ele chato, Chuchu, chamado Pascal Lamy, ele foi acho que da OMC, de alguma coisa assim. E eu uma vez acompanhei o seu Pascal Lamy para conhecer onde ficam as matrizes de frango no Brasil, em alguns locais. E tudo que o seu Pascal viu e eu também é um monte de árvore, porque o ônibus nem chegava perto, porque lá é sanidade absoluta. Sabe que ave se dá uma... Se uma espirra, morre 1 milhão, né? É uma barbaridade. Ele ficou decepcionado porque ele só viu os prédios muito de longe. Mas mesmo assim, o Brasil tem problemas. É com isso que eu vou falar com o Pedro, se essa peste suína tem chance de vir para o Brasil. Tem, não? Olha, eu espero que não, né? Ela é um vírus, está aí, é um vírus, como muitos, poderoso, né? Já teve no Brasil na década de 70, destruiu a suinocultura brasileira na década de 70, entrou por resto de comida, que os despejos, o lixo, não foi devidamente tratado, né? Então, hoje eu acredito que nós estamos melhor preparados, tem o Vigiagro aí, e eu acredito que o Ministério da Agricultura deve ter um programa de emergência, né? Quer dizer, você tem um negócio muito sério em avião, chega a pouco, né? E da China, em geral, tem uma escala também, né? Então, não sei se a comida feita na China vão jogar no lixo do Brasil. Agora, navio não, navio tem muito navio que sai da China, vem para o Brasil e também tem a cozinha do navio, como é que está esse lixo do navio, como é que está... Isso é tudo, não é só Estou falando da comida porque isso ocorreu em 70, mas é isso. Eu uma vez fui para a Austrália, Resch. Eu cheguei da fazenda e embarquei à noite para a Austrália. E fiz a besteira mesmo, na hora de preencher aqueles papel de imigração. Você esteve numa fazenda nas últimas 24 horas? Eu, sim, aquela de... Que era verdade, né? Pra quê? Me desviaram, né? Fui para uma outra sala, minha mala, tal, chegou lá. Oh, por quê? Mas o senhor esteve numa fazenda? Eu falei, eu tive, eu passei em São Paulo, entrei na minha casa, troquei de roupa, estava de botina, tô de sapato. Não tem nada da fazenda aqui, né? Mas olharam tudo, né? Olharam tudo. Não te fumigaram? Quase, viu? Quase, quase. Então, eu não sei como é que faz tempo que eu não chego no voo internacional, não sei como é que estão a chegada. Você é tapetinho, olhando sapato, tem que ter um controle absoluto. Não, eu espero que esteja ocorrendo, porque sempre pode ocorrer. Já houve outra peste que houve lá, a gripe aviária, você lembra quando teve, que beneficiou demais o Brasil, destruiu a Tailândia e beneficiou demais o Brasil, mas quem transmitia a gripe aviária era as aves, né? Principalmente as migratórias, selvagens, e o Brasil não era a rota dessa migração da gripe aviária. Então nós saímos ilesos e crescemos muito, né? Então se a gente teria que ter... Você vê, os Estados Unidos suspendeu um evento, tinha uma associação de suinocultura que ia ter um evento internacional, eles falaram assim, não, corta.
Não faz. Não se faz evento internacional que atraia gente que pode ter passado perto da peste. Né? Então, vai ter um evento em Florianópolis também, estou falando, suspende o evento. Né? Porque você, num evento bem ou mal, você atrai mais gente que veio de uma região, pode ter vindo de uma região onde esse vírus estava solto. Então tem que ter um programa muito sério de não deixar entrar, né? Que eu não tenho acompanhado de perto, mas eu espero que esteja ocorrendo. Você me fez lembrar de uma história. Teve um pecuarista, certa feita, estava lá em Uberaba, na Expo Zebu, e ele chegou, ele comprou uma botina. Essas botinas nossas aqui com elástico. E ele era uma autoridade americana e tal. E no dia que ele foi embora, você conhece essa história? Não conhecia. E era uma botina bonita, não sei, lá em Uberaba tem. No dia que ele foi embora, ele tirou a botina e deu para alguém lá. Para alguém da ABC. Você não vai levar uma bela botina e tal? Falou, não, é melhor deixá-la aqui. E foi uma medida sanitária. Eu acho que esse já exagerou, né? Porque a enfim. gente. Mas é isso. Será que a comitiva da Dona Tereza, o João Adrien, que você conhece? Não, mas o João não está na China. Ele não foi na China? O João não tem. Eu acho que primeiro é em Beijing. Beijing não é onde está a peste, né? Então, mas mesmo assim tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado padrão, né? Claro. Tem que ter cuidado padrão de olhar mala. Você pega o que chega de comida dentro de mala, que é proibido, é imenso. Quer dizer, o Vigiagro tinha que começar a abrir mala, entendeu? Não pode entrar comida. É difícil que na China, que eu disse, o navio vem da China. Os aviões fazem escala, não tem, acho que, avião direto, já teve, né? A Air China teve uma época que fazia Madrid, mas acho que não faz mais. Então, já é um benefício, né? Mas tem que fiscalizar, né? Tem que fiscalizar. Mas tem que fiscalizar os navios, e tem que fiscalizar os aeroportos, e tem que fiscalizar tudo. Porque entra a doença mesmo, né? Então vamos ao intervalinho. Eu volto já, eu converso com o doutor Pedro Camargo Neto, falando sobre um assunto que é a grande trava que nós temos no agro, que é a questão sanitária. Nós voltamos já, até já. Estou de volta, eu converso com o doutor Pedro de Camargo Neto, vice-presidente da Rural, empresário, vocês já conhecem ele bastante, falando sobre questão sanitária. Bom, a peste suína clássica não é, digamos assim, o nosso problema maior, tem que se fiscalizar. Mas o Brasil tem outro... Não, a peste suína clássica, nós estamos, a suinocultura que exporta, e essa está numa região livre de peste suína clássica. Existe uma região do Nordeste que não é livre de peste suína clássica. E o ano passado teve um recrudescimento de focos, porque a gente gosta de brincar com fogo, né, Resch? Então, a gente gosta de brincar, então deixa lá. Quer dizer, já deviam ter feito um esforço e erradicado a peste suína clássica também do Nordeste. O Brasil tinha que ser livre também de peste suína clássica, né? Mas é isso, a gente gosta de brincar com fogo. Na área industrial é muito bem vigiado, né? Não há dúvida. Essa suinocultura de Santa Catarina é viável. Até na febre aftosa, a gente é livre de febre aftosa sem vacinação. Em Santa Catarina já, sei lá... Mais de 10 anos. Mais, 15 anos, 20 A anos. propósito, febre aftosa, como é que está a situação? Você vê que agora, recentemente, o novo governo assumiu... alterar o cronograma. Existia um cronograma do Plano Nacional de Erradicação de Febre Aftosa, que já diversas regiões paravam de vacinar, né? E ele alterou, e parece que só o Paraná que insiste e vai parar de vacinar. Você sabe que eu trabalhei muitos anos com febre aftosa e não tenho mexido mais, eu não vou em reunião de febre aftosa mais, por cumprir lá tem pecuária de corte lá na sociedade rural, e eles, quando é reunião de febre aftosa, eu não vou. Eu falo, não, é a Teca Vendramini que vai, porque eu já fiz minha parte de febre aftosa. Agora, o que eu sei, então, é que quando saiu o Plano Nacional de Erradicação de Febre Aftosa, aqui há 3, 4 anos,
eu ainda sou curioso sobre o tema, não aguento. Embora eu não vá na reunião, eu não vou na reunião porque eu não quero mais brigar, né? Não quero mais ficar lá debatendo, já fiz minha parte. Mas ainda não aguento, né? Eu peguei o programa, li o programa, belíssimo programa, muito bem escrito, bem redigido, mas era como se você sabe que eu sou engenheiro civil de formação, eu diria uma arquitetura linda, mas não tinha fundação, né? Fundação o que é? Você quando vai pensar numa obra, a primeira coisa que você faz é a sondagem, é a auditoria, né? Não tinha auditoria, eles fizeram um plano sem reconhecer o que existe de onde se sustenta isso. Se sustenta em vigilância sanitária e emergência sanitária, que são serviços públicos realizados pelos estados, sob delegação do Ministério da Agricultura, mas é o estado que faz, os estados da federação que fazem a vigilância sanitária. Vigilância sanitária e emergência sanitária. Vigilância é você ter a capacidade de identificar um foco, né? Porque acidentes acontecem, né? E emergência é você ter a rapidez de deixar esse foco não prejudicar o todo, estancar, né? Então isso envolve você ter veterinário trabalhando, né? Assistente de veterinário trabalhando, ter veículo rodando, ter os produtores alertas e partícipes do processo para informarem, né? Você não vai ter um veterinário em todo lugar. Então o produtor tem que estar informando, ó, vi uma doença aqui na minha propriedade, né? Vem aqui, ter isso funcionando. Então, eu ainda me lembro que eu indaguei 4 anos atrás, cadê a auditoria? Não fizeram. Foram fazer o ano passado, 2018, foi feita uma auditoria no Brasil inteiro, por regiões. Eu também não vi o resultado, porque eles fazem um erro de não dar transparência. Porque eles têm uma percepção de que se tem um problema, esconde. Avestruz. Não, se tem um problema, mostra. Vai ser mostrar o problema que vai causar a reação para corrigir o problema. Então, não, mas eu escutei que, por exemplo, São Paulo e alguns outros estados tirou nota muito baixa. Em vigilância? Em vigilância, em isso aí. Porque, e daí eu falei, pô, mas por quê? Os funcionários se aposentaram. O do meu tempo, que nem eu me aposentei de febre aftosa, os funcionários da secretaria, que eram meus parceiros no Fundepec, também se aposentaram. Né? E não houve a recontratação. Você fala, mas não é, hoje em dia tem métodos mais modernos, tal, não precisa mais daquele número. Verdade, mas continua tendo que ter um número, continua tendo que ter um preparo, continua tendo que ter uma... Então, São Paulo é um estado que não é grande problema, porque São Paulo é meio protegido por Mato Grosso do Sul, por Goiás, ele está meio... Né, porque a aftosa vai entrar aqui, se entrar, vai ser por barreira lá, Bolívia, né, Venezuela, vai ser por lá, pela fronteira seca, não vai ser também por mar, né, vai ser pela fronteira seca. Então, São Paulo é longe da fronteira seca do Brasil, então ainda bem, né. Agora, muito ruim, né, porque a febre aftosa foi uma bandeira em cima da sanidade que teve outros papéis. Você trabalhou a tuberculose, você trabalhou brucelose, porque não, essa vigilância, essa estrutura de veterinária que estava lá porque politicamente a aftosa colocou, né, trabalhava nas outras coisas também, né? Então você continua tendo vigilância independente de qualquer coisa. E você tinha barreiras boas, depois as barreiras passaram a ser não tão necessárias para a febre aftosa. Mas aí você tem os vegetais, você tem a laranja. A laranja, você era do tempo que viajava, paravam, você se abria o porta-mala para ver se tinha laranja, né? Eu sou desse tempo, que você andava na estrada, eles paravam, queriam ver se tinha... Abriu o porta-mala, tem laranja lá. Era contra o cancro, né? Era coisa do cancro, né? Então, hoje em dia, ninguém mais para nada, né? Mas o pessoal da laranja é muito bem articulado com essa questão de praga. É tudo no celular. Sabe vigilância? Eles fazem por um aplicativo aí, mas vamos ao intervalo, a gente já volta. Conversa com o doutor Pedro Camargo Neto, já estou de volta. Estamos de volta, eu converso com o doutor Pedro de Camargo Neto. No outro programa que eu entrevistei o Pedro, eu ia fazer que nem as TVs aí a cabo, né? Quando o programa continua, aparece no finalzinho assim, to be continued, né? Que vai continuar.
O programa está continuando aqui com o Pedro falando de sanidade. Bem, teve uma operação aí, eu tenho ouvido a nossa ministra da Agricultura falar sobre isso também. A Polícia Federal fez uma operação chamada Carne Fraca, né? Que deu uma creio, eu não estou aqui para julgar o mérito, acho que teve algumas coisas erradas, mas deu um rolo dos diabos. E agora está se falando tenta-se, mas os fiscais federais, eles têm um corpo, eles são um corpo fortes em fazer autorregulação. O que você pensa dessas coisas? Veja bem, a carne fraca, eu acho que houve um exagero da Polícia Federal, foi um absurdo o que ela fez, criminoso, né? A Polícia Federal devia ter mais responsabilidade, mas a gente não pode negar que ela identificou o problema. Eram problemas localizados em alguns fiscais no Paraná, não era nada endêmico, né? Mas aquilo lá provocou uma visão e foi. E depois tivemos a Operação Trapaça em cima da BRF, depois tivemos uma delação premiada desses donos de frigorífico que delataram também coisas, entendeu? Então, você fragilizou o serviço sanitário, a inspeção sanitária, né? A gente estava falando de vigilância de campo, né, de saúde animal, né? Agora vamos para a fábrica, vamos para a indústria. Fragilizou. E até hoje continua fragilizado. Você vê que o problema que as aves têm com a União Europeia, que não foi resolvido até hoje, é resultado disso aí. Carne fraca e na sequência trapaça, né? Até hoje não foi resolvido, né? Então, o problema existe. A ministra Tereza Cristina, que é, antes de tudo, produtora, né? Ela tem a nossa cabeça, né? Eu a conheci como pecuarista, depois ela foi deputada, foi secretária da Agricultura, então ela teve o serviço sanitário, viveu o foco de aftosa lá no Mato Grosso do Sul, pô, né? Depois foi deputada federal e agora é ministra. Ela tem essa grande vantagem de conhecer, de fato, os problemas. Você não precisa explicar para ela, ela já sabe, né? Então, ela é super bem intencionada, muito trabalhadora, vide esse périplo internacional que ela fez aí, que é uma loucura de cansaço, né? Ela assumiu a questão do autocontrole. O que é autocontrole? O autocontrole é você jogar a responsabilidade no frigorífico. Porque hoje o sistema antigo, o Brasil cresceu muito, se modernizou, cresceu, tem a indústria mais moderna do mundo e você ainda tinha fiscal babá. O fiscal do Ministério da Agricultura ficava acompanhando lá, quase que fazendo um serviço na indústria, que nenhuma indústria tem. Fiscal que você fica lá olhando tudo que faz, nem a indústria farmacêutica tem. O autocontrole é o que existe para todos os outros. O que é autocontrole? Você joga a responsabilidade no frigorífico e depois verifica o produto. E no caso de animais, você também verifica uma etapa que o comércio exterior exige, que é o antemortem e pós-mortem. Então você tem um veterinário público que olha o animal antes de morrer e depois olha as vísceras, olha depois de morrer, para ver se o animal não é doente. Então essa etapa é pública, continua pública. Isso é obrigatório. É obrigatório que os países exigem e o Brasil exige também, então né? Para exportação tem que ser federal, para o CIR, inspeção estadual, tem que ser o veterinário público estadual, mas é o fato que isso continua. Mas aquela etapa é um processo de modernização, de mudança, né? Que ela fez ela muito bem, é uma modernização importante, tem que ocorrer, e eu não sei, eu acho que está ocorrendo. Não sei como é que está esse processo, né? Eu acho que o setor privado, tudo depende sempre do setor privado e o público caminharem juntos, né? Você tem que ter um bom relacionamento, um bom ambiente, e você tem que ter a empresa, né, ou o produtor, a empresa e a estrutura pública parceiros no processo, entendendo que estão no mesmo barco. E essas operações policiais fez uma ruptura, criou uma briga, né, entre que o público se sentiu prejudicado, porque foi acusado de corrupto, daí veio delação de empresário de frigorífico que delatou que ele pagava todo mundo, entendeu? Equivocadamente, que a estrutura de fiscais do Ministério da Agricultura é uma estrutura boa e honesta, né? Mas tinha aqui uns pagamentos de hora extra, umas coisas que era endêmico ali, que tinham mudado a lei e continuado. Era uma coisa a ser ajustada, né? Mas ficou aparecendo, eles foram apresentados como corruptos
de uma maneira geral, que não é correto. Isso criou uma rivalidade. E começaram, daí entrou fiscal novo, não teve o treinamento adequado, começaram a ser muito rígidos no que está escrito. Começaram, não é rígido, começou a faltar bom senso, né? Em muitos lugares, até por falta de treinamento, até por mudança de norma. Na segunda-feira tem uma norma, chega na sexta tem outra norma. Isso ano passado, né? Esse ano, que eu entendo que o Ministério se organizou para as normas não ficar essa balbúrdia, mas ele está há 4 meses, né, esse governo. Então você não muda 40 anos em 4 meses. Então as normas terem mais, passar a existir bom senso e tem que existir também bom senso do lado privado, porque também eu cansei de ir em reunião que os caras só reclamam dos fiscais, né? Eles reclamam dos fiscais, às vezes com razão, né? Às vezes faltando bom senso na reclamação. Tem que existir uma aproximação do público com o privado, das mãos para avançar. Então é um processo que é mais cultural do que qualquer outra coisa, que vai avançando, talvez devagar, mas vai avançando. De uma maneira geral, quando a gente olha o todo, tirando aí as regiões, excetuando-se algumas regiões, a sanidade do principal do rebanho brasileiro, ela é controlada. É lógico, é muito boa. É muito boa, né? Os frigoríficos são ótimos. Por quê? Porque são novos. Como a gente cresceu muito rápido, você não tem um ou outro frigorífico velho, o resto é tudo novo. Então já foi projetado, construído, arrumado, bonito, né? Preparado para ter higiene. E o rebanho idem, né? Os índices de vacinação continuam bons, entendeu? Controle. O Brasil tem O Brasil não tem falhas e não sabe, às vezes, explicar as falhas, né? Todo mundo tem falha. O que falta, às vezes, é você saber explicar a falha. E saber explicar correto, tomar medida. Às vezes, não tentar esconder, reconhecer o erro e corrigir. Porque errar, todo mundo erra. Pedro, nosso tempo acabou. Muito obrigado. Belo programa, bela entrevista. Demorou, mas... Valeu, é um Valeu. prazer estar aqui. Valeu. Vamos ver se a gente volta mais. Vamos, quando você quiser. É que você tem viajado muito. Né? Mas, um prazer. Estou sempre prazer aqui é meu, Regis. para te receber e para essa conversa boa. Ótimo. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a você. Gente, é isso. Até amanhã tem mais. Tchau, tchau.